Você sabia que o sal tem um papel muito mais profundo do que simplesmente temperar a comida? Na Bíblia, ele é um símbolo de pureza, aliança e preservação. Mas, há algo sobre o sal que você talvez não saiba. Algo que pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Jesus falou que somos o sal da terra, Mateus 5,13, mas o que isso realmente significa para você hoje? O sal é um preservativo. Ele impede a decadência. E, espiritualmente, o que acontece quando perdemos o sabor de nossa fé, quando deixamos nossa conexão com Deus apodrecer? Estamos em risco de perder a nossa salvação, e a Bíblia é clara sobre as consequências disso. A eternidade pode estar em jogo. Agora, imagine isso, e a volta de Cristo está cada vez mais próxima, e não há tempo a perder. A pergunta é: você está pronto? Ou, de alguma forma, perdeu o sal da sua fé? Quando ele voltar, será tarde demais para mudar. Não espere até que seja tarde demais. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para descobrir como manter sua fé preservada e estar preparado para o grande dia. O tempo está se esgotando, e se você não agir agora, poderá ser tarde demais para se corrigir. Prepare-se antes que seja tarde, a salvação está em suas mãos, mas o tempo não espera. Quando falamos sobre o sal no contexto bíblico, estamos lidando com um símbolo de grande importância espiritual. Como mencionei antes, ele é associado à pureza, aliança e proteção. No entanto, existem aspectos ainda mais profundos desse símbolo que são frequentemente ignorados. Se você não prestar atenção a esses detalhes, pode estar deixando passar uma poderosa ferramenta de transformação espiritual. O sal representa não só a preservação da aliança, mas também a pureza da relação com Deus. Essa pureza não se limita apenas aos sacrifícios ou cerimônias, mas permeia nossa vida diária. Quando Jesus disse em Mateus 5,13 que vós sois o sal da terra, ele estava fazendo um convite a todos os cristãos para serem exemplo de pureza e poder espiritual no mundo. Assim como o sal preserva alimentos da decomposição, os cristãos são chamados a preservar o bem e a verdade em um mundo em constante decadência. O sal como instrumento de purificação e consagração. No Antigo Testamento, o sal também tinha um papel importante na purificação espiritual. Era usado em rituais que visavam limpar a impureza e trazer a consagração diante de Deus. O livro de Ezequiel 16:4, por exemplo, menciona o uso de sal para a purificação e preparação da criança para a aliança. Esse uso era visto como uma maneira de preparar alguém para uma vida de santidade diante de Deus. Quando você entende o poder purificador do sal, começa a perceber como ele pode ser um símbolo de purificação em sua própria vida espiritual. Não é uma questão de jogar sal ao redor de sua casa ou em objetos como um ritual mágico, mas de permitir que o sal da palavra de Deus purifique seus pensamentos, ações e atitudes. Em vez de usar o sal como uma superstição, é importante ver o simbolismo de purificação que ele representa. Perdendo o sabor, o perigo espiritual do sal sem valor. O maior perigo do sal, como mencionei antes, é quando ele perde seu sabor. Em Mateus 5:13, Jesus alerta: mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando o sal perde sua essência, ele se torna inútil, e o mesmo acontece com nossa vida espiritual. Quando não mantemos a nossa pureza espiritual e nos afastamos da palavra de Deus, nossa fé começa a perder o sabor. Começamos a nos tornar como aquele sal sem sabor, ineficazes, impotentes e incapazes de cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Esse é o perigo de ignorar a presença e a santidade de Deus em nossas vidas. Você sabia que, ao ignorar a necessidade de manter-se firme em sua fé, você pode estar permitindo que sua vida perca a força que poderia ter? O sal espiritual é vital para nossa sobrevivência espiritual. Sem ele, nossa fé se torna vazia e sem efeito. E, pior, as consequências de negligenciar esse sal podem ser devastadoras. A importância de manter a aliança viva. A aliança que Deus fez com seu povo é eterna e inquebrantável. No entanto, como seres humanos, somos propensos a falhar. O sal simboliza essa aliança com Deus e a importância de mantê-la viva. Em 2 Crônicas 13:05, lemos que não é vosso direito tomar o reino de Deus. Isso nos ensina que a aliança de Deus não é algo que podemos tomar de maneira leviana. Quando o sal é usado corretamente, ele serve como um lembrete constante de que nossa aliança com Deus deve ser tratada com reverência e cuidado. Ele é a marca de um compromisso que não pode ser quebrado.
O sal, então, torna-se um símbolo da fidelidade e da seriedade com que devemos viver nossa fé. A urgência de aplicar o sal espiritual em nossa vida diária. Agora, eu preciso que você pare por um momento e pense: você está aplicando o sal da fé e da consagração na sua vida diariamente? Porque, se você não estiver, pode estar permitindo que o mal tome conta, mesmo sem perceber. O sal tem o poder de preservar sua vida espiritual, mas isso exige vigilância e dedicação. Infelizmente, muitos cristãos vivem suas vidas sem dar importância ao simbolismo do sal. Eles pensam que é apenas um antigo costume ou algo que não se aplica ao seu dia a dia. No entanto, a aplicação do sal espiritual é essencial para que você mantenha a sua pureza diante de Deus e preserve sua vida de fé. Na próxima parte, vamos explorar como você pode aplicar esse poder espiritual do sal de maneira prática e eficaz, tanto em sua vida pessoal quanto na proteção de sua família. Porque, como você verá, há um poder transformador que está ao seu alcance, se você escolher usá-lo corretamente. Agora que você compreendeu a importância do sal espiritual, vamos falar sobre como aplicar esse princípio vital em sua vida diária. A ideia de sal não é apenas uma metáfora, mas um chamado prático e profundo para a transformação da sua vida. Quando você começar a entender como isso funciona, verá uma mudança significativa em sua fé e no impacto que pode ter no mundo ao seu redor. A primeira etapa, consagração diária. A aplicação do sal espiritual começa com a consagração diária. Isso significa que, assim como o sal era usado nas antigas alianças, você deve separar um tempo todos os dias para consagrar sua vida a Deus. Comece o seu dia orando e pedindo a Deus que purifique seus pensamentos, sentimentos e ações. Isso é o que significa ser sal da terra, estar em constante processo de purificação e alinhamento com a vontade divina. Não se engane, a consagração não é algo que você faz apenas uma vez, mas sim todos os dias. Isso envolve se afastar do pecado, evitar as tentações e viver uma vida que honre a Deus em tudo o que faz. Não deixe a pressão do mundo afastá-lo dessa prática. A tentação de se conformar aos padrões mundanos é forte, mas a consagração diária é sua chave para permanecer puro e eficaz. Protegendo sua família, o sal como um escudo espiritual. Outro aspecto fundamental da aplicação do sal espiritual é a proteção de sua família. Em um mundo que está cada vez mais imerso em práticas espirituais negativas, o cristão precisa estar atento ao que está acontecendo dentro de sua casa. Use o sal como um símbolo de proteção e não apenas em rituais, mas como uma prática constante de oração e intercessão pela sua família. Em Efésios 6,18, Paulo fala sobre a importância da oração incessante, e isso inclui orar pela proteção de sua casa. Ao aplicar o sal, seja através da oração ou da consagração do lar, você está criando um ambiente resistente aos ataques espirituais. Isso não é superstição, mas uma prática que faz parte do seu dever como cristão. Você sabia que, ao proteger sua casa espiritualmente, você está criando um espaço seguro para seus filhos e cônjuges, onde a presença de Deus pode habitar livremente? Não subestime o poder da oração, do jejum e da consagração. A proteção espiritual pode ser a chave para afastar o mal e garantir um ambiente abençoado. O sal também serve como temperamento espiritual. Imagine um prato de comida sem tempero. Ele pode ser nutritivo, mas é sem graça, certo? O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. O sal não serve apenas para preservar, mas também para dar sabor. Quando você aplica o sal espiritual, sua vida se torna mais saborosa e cheia de propósito. Você começa a perceber que viver para Deus não é uma obrigação, mas uma alegria, uma experiência cheia de significado. Mas como isso acontece? O sal espiritual é aplicado quando você permite que a alegria do Senhor invada todos os aspectos da sua vida. Quando você medita nas Escrituras, quando adora a Deus sinceramente, e quando vive com gratidão em seu coração, você está temperando sua vida com o sabor divino que faz com que ela se destaque neste mundo. A fé cristã não é uma vida de amargura ou monotonia, mas uma jornada de encontros profundos com Deus. Quando você é o sal da terra, a sua presença transforma os ambientes ao seu redor. As pessoas começam a perceber que algo é diferente em você, e isso atrai a curiosidade e o desejo de saber mais sobre a fé que você professa. O sal como testemunho para os outros. Finalmente, o sal espiritual não é apenas para você, ele é para os outros também. O sal é uma ferramenta de testemunho. Quando você vive de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, você se torna uma luz para aqueles que estão ao seu redor.
Como mencionado em Mateus 5:13-16, ser o sal da terra significa que você será um exemplo de vida para os outros. No mundo, existem muitas pessoas que estão lutando, sem saber a direção certa. Quando você vive de acordo com a palavra de Deus, você se torna um farol, um ponto de referência para aqueles que estão perdidos. Sua fé se torna um testemunho vivo do que significa ter uma aliança com o Senhor. Mas lembre-se, assim como o sal perde seu sabor, o seu testemunho pode perder o impacto se você deixar de viver de maneira fiel à sua aliança com Deus. Não seja como o sal sem sabor que é jogado fora e pisado pelos homens. O testemunho da sua vida deve ser forte e claro, refletindo o amor de Cristo em todos os aspectos do seu ser. Aplique essas práticas diariamente e veja como sua vida começará a refletir mais daquilo que Deus deseja. Quando você se consagra, protege sua família, tempera sua vida e testemunha para os outros, você se torna o sal espiritual que Deus chamou para ser. E, assim, sua vida se transforma em algo valioso, eficaz e cheio de propósito. Na próxima parte, exploraremos mais profundamente as consequências de não aplicar esse sal em sua vida. Porque, acredite, os riscos de viver sem esse tempero espiritual são mais sérios do que você imagina. Agora que você já compreendeu a importância de aplicar o sal espiritual em sua vida diária, é essencial entender também o que acontece quando você escolhe viver sem ele. Os riscos e as consequências são graves. Não é apenas uma questão de estar distante de Deus ou perder bênçãos, mas de deixar sua vida se tornar vulnerável aos ataques espirituais que o inimigo planeja contra você. O perigo de se tornar insípido. Em Mateus 5:13, Jesus alerta: se o sal perder o seu sabor, com o que ele será salgado? Quando você negligencia sua vida espiritual, a sua fé perde a intensidade, e o seu testemunho se torna fraco. Se você não tem sal, você se torna insípido, sem sabor. Não é algo que os outros vão notar como algo digno de seguir. Não há atração na sua vida, não há a luz que deveria brilhar, e você acaba se tornando apenas mais uma pessoa comum no meio de um mundo perdido. E isso é sério. Sem o sal espiritual, sua vida perde a direção, a clareza e a força espiritual. Você pode até continuar indo à igreja e fazendo as coisas certas externamente, mas se o sal não estiver lá, tudo se tornará vazio. Não basta apenas ter aparência de cristão, é necessário viver de maneira autêntica, com o poder do sal transformador em sua vida. A fragilidade espiritual, uma porta aberta ao mal. Viver sem o sal espiritual é abrir uma porta para os ataques do inimigo. A Bíblia nos adverte que o diabo anda ao redor como um leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:08. Quando você não está fundamentado na verdade de Deus e na prática da oração, jejum e consagração, você se torna vulnerável. O sal espiritual é o que impede que o inimigo tenha acesso à sua vida. Sem esse sal, você estará exposto às tentações e quedas espirituais. O pecado, que começa como uma sutil atração, rapidamente pode se tornar uma prisão. E não há proteção contra isso se você não aplicar o sal da disciplina espiritual em sua vida. Você se tornará alvo fácil para o mal. Esse é um risco real e muito perigoso. O efeito no seu testemunho e nas suas relações. Além disso, viver sem o sal espiritual afeta diretamente o seu testemunho cristão. As pessoas ao seu redor, incluindo familiares, amigos e colegas, não verão a diferença em você. Você perde a capacidade de influenciar positivamente aqueles que estão ao seu redor. E, sem querer, pode até arrastar outras pessoas para longe de Deus. A Bíblia é clara: sem o sal, você se torna irrelevante. Você pode até continuar frequentando a igreja, mas, se a sua vida não reflete o amor de Cristo e os princípios de Deus, não será um exemplo de fé, mas de hipocrisia. E isso pode ser um dos maiores riscos, o de ser um cristão de fachada. Ao invés de atrair as pessoas para Cristo, você pode estar repelindo-as. O preço da desobediência, perda das bênçãos de Deus. Viver sem o sal espiritual também pode significar a perda de bênçãos e favor de Deus. O Senhor deseja que você viva em sua plenitude, desfrutando de todas as promessas que Ele fez. Mas essas promessas são para aqueles que buscam e obedecem à sua vontade. Quando você negligencia o sal da obediência, as portas para a bênção começam a se fechar. A falta do sal espiritual também impede que você experimente a plenitude da paz e da alegria que só Deus pode oferecer. Não subestime o preço da desobediência. O pecado, embora possa parecer atraente no começo, sempre trará consequências dolorosas. E, por mais que você tente ignorar, a ausência de sal em sua vida terá um impacto real e devastador. A realidade da separação é eterna.
Se você está ignorando o chamado de ser o sal da terra, não se engane, a separação eterna de Deus é a consequência mais séria e definitiva. Jesus nos fala que, se o sal se tornar insípido, ele será jogado fora e pisado pelos homens. Isso é uma metáfora clara para aqueles que não têm a verdadeira fé, aqueles que não vivem com o sal espiritual em suas vidas. A separação eterna de Deus não é apenas sobre a morte física, mas sobre a perda de um relacionamento eterno com o Criador. Quando você vive sem aplicar o sal, corre o risco de, um dia, se afastar completamente de Deus, um destino terrível e irreversível. Não brinque com a sua salvação. Essas são as consequências de se viver sem o sal espiritual. Agora, mais do que nunca, você deve agir e aplicar esse sal para proteger sua vida, sua família e seu testemunho. O sal é essencial, e negligenciá-lo pode resultar em consequências eternas. Mas existe uma solução, o arrependimento e a restauração. Você não precisa viver sem o sal espiritual, pois Deus é fiel e justo para perdoar e restaurar a sua vida. Não espere até que seja tarde demais. Na próxima parte, vamos discutir como você pode restaurar o sal espiritual em sua vida, caso tenha se afastado. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, sua fé é preciosa e deve ser preservada a todo custo. Não espere que seja tarde demais. Inscreva-se no canal agora, e mantenha-se preparado para o que está por vir. A salvação é algo que não podemos perder de vista. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização.